Você sabe organizar os seus dados matemáticos para resolver questões de química envolvendo cálculos? Veja como fazer isso de forma rápida, objetiva e acertando a questão. Isso aí, aluno, vamos para mais uma resolução agora de uma questão envolvendo matemática e química. Viu que tem cálculo? Leitura rápida, leitura ativa, marcando as informações matemáticas para resolver rápido. Rápido, sem ser apressado. Existe bastante diferença nisso aí, vamos lá ver como é que isso funciona. Em 2017, prova PPL. No Brasil, os postos de combustíveis comercializavam uma gasolina com cerca de 22% de álcool anidro. Bom, na queima de 1 litro desse combustível, são liberados cerca de 2 kg de CO2. O plantio de árvores pode atenuar os efeitos dessa emissão de CO2. A quantidade de carbono fixada por uma única árvore corresponde a 50% da sua biomassa seca. E para cada 12 gramas de carbono fixados, 44 gramas de CO2 são retirados da atmosfera. No Brasil, o plantio de eucaliptos é bem difundido, sendo que após 11 anos, essa árvore pode ter a massa de 106 kg, sendo que 29 kg é de água, ou são água. Uma única árvore de eucaliptos grandes, com as características descritas, é capaz de fixar a quantidade de CO2 liberada na queima de um volume dessa gasolina mais próximo de quanto? Gente, uma questão muito simples, mas que o aluno às vezes quando lê fala assim, gente, o que ele está querendo da gente? É importante que você entenda o seguinte, quanto mais você domina os assuntos relacionados à química ambiental, à ecologia, você vai ter facilidade de resolver uma questão desse assunto quando essas informações vêm aí todas truncadas. Porque quando você entende do que se trata essa questão, você rapidamente vai interpretar qual é a pergunta. Mas se você ficou assim confuso, poxa, o que está acontecendo? É importante que você leia mais, mas se no dia da prova isso acontecer, tente fazer da seguinte maneira, resolvendo de trás para frente até que você perceba o que ele quer de você. Essa questão fala da quantidade de gás carbônico retirada da atmosfera pelo crescimento das árvores, nos mostra que 50% da biomassa dessa árvore corresponde à quantidade de CO2 que ele retirou da atmosfera, e ele quer da gente a relação. Uma árvore, se foi plantada, ela vai então, é como se ela fosse minimizar qual volume de gasolina queimado. É isso que ele quer da gente. Se mesmo assim você ainda está um pouco confuso, segue uma estratégia que é a seguinte, pega as informações matemáticas de trás para frente e vem caminhando. De repente, opa, fica mais claro para você. Isso pode facilitar na sua interpretação. Vamos lá? A última informação que foi trazida aqui pra gente foi qual? 106 quilos é a massa da árvore. Epa. Se 106 quilos é a massa da árvore, eu posso então pensar o quê? Deixa eu diminuir a espessura dessa caneta. Se 106 quilos é a massa da árvore, eu vou então tirar a quantidade que é de água, e eu não preciso, e vou trabalhar com os 77 quilos que me restam, e é a parte seca. 100% da parte seca corresponde à quantidade de biomassa de carbono fixada? Não. É apenas a metade desse valor, ou seja, 50%. Se 77 quilos corresponde a 100%, os 50%, que são a metade, ou 38,5 quilos, é a quantidade da massa da árvore, que corresponde ao tanto de CO2 que ela retirou da atmosfera. Ah, e aí existe outra relação, informação que foi trazida para a gente lá no texto. Vem aqui comigo. Foi trazido que 12 gramas de carbono fixados corresponde a 44 gramas de CO2 retirados. Certo? Se nós fixamos nessa biomassa da árvore 38,5 quilos, quanto de CO2 então foi retirado? Maravilha. Só fazer mais essa regra de 3. 141,16 quilos de CO2. Aí você chega aqui e pensa, poxa, 141 quilos de CO2 foi a quantidade de gás carbônico retirada da atmosfera e que foi convertido ali em carbono fixado na árvore. Isso significa, então, que quando eu plantei esse eucalipto, eu já minimizei o CO2 e um volume de gasolina liberou. Qual é esse volume que liberou, que pode ou poderá ser liberado, que corresponde a essa quantidade de CO2? É a primeira informação que foi trazida lá no texto. Qual era? 1 litro de gasolina liberam 2 quilos de CO2. 141,16 quilos de CO2 vieram de qual volume de gasolina? Ah, moleque. Vieram do volume de 70,6 litros, ou aproximadamente 71 litros. Qual é a letra? Letra C. Bom, 2 alunos diferentes poderiam ter resolvido essa questão fazendo da seguinte maneira. Um entendeu já de primeira o que foi perguntado. Então ele já foi organizando as informações, foi lá, resolveu e matou a charada. O outro nem sabia do que se tratava. Pegou as informações matemáticas de trás para frente, foi ali fazendo e tal, e de repente apareceu para ele de forma mais clara a interpretação de qual era a pergunta e ele chegou na resposta. Então, qual a estratégia?
Leia muito para que você tenha volume de capital cultural para que as suas resoluções e interpretações sejam mais rápidas. E na falta de conteúdo, vá pegando as informações matemáticas de trás para frente, vai organizando, vai pensando e de repente aparece para você. Alguma saída você tem, né? Afinal de contas, no dia da prova do Enem, estratégias são o que não pode faltar na sua prova para você resolver e chegar nas resoluções e nas soluções corretas. Combinado? Curtiu a resolução? Você acompanhe nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram e veja 100 resoluções de Química até o Enem. É um resumo de todo o conteúdo para que você possa se preparar de forma efetiva e aumentar as suas notas em Química, potencializando o seu resultado em Ciências da Natureza. Vem com a gente!